Sandra, bom Bom dia, dia. alegria. Temos gente nova aqui que eu já tô vendo. Bom Pois dia. é, Bom dia, Edu. bom dia, minha gente. Bom dia. Estás bem? Por que não pareço? Estás sempre fantástica, atenção. Podia era Mudei de saber. blusa? Pois, então e o casacão preto? Não quis comigo hoje nada. Não? Já não dá para confiar como dava antigamente, sabes? Ele gostou Não de ir é? pro armário. Se sentiu confortável. Tava se É, sentindo usado. é o problema depois da pessoa perde os hábitos, estás a ver? Ele falou assim, não, já chega. Tava me sentindo muito usado por você pra ficar aqui guardadinho. Mas, gente, Ora conta aí pra então, nós. De onde é que vocês vêm? De onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão vendo a gente? Bom dia. Gente, tem uma bandeira. A pessoa é inculta, tem uma bandeira aí que eu não sei de onde é que é, não adianta onde é que falar. está? Deixa eu ver. Peraí. Eu sou tendencionalmente bom com bandeiras, mas. Lúcia. Essa bandeira é da onde? Luxemburgo, será? Não sei. Não, não, não. Olha, grande pergunta. Ah, Lúcia, conta pra nós. Portimão, Suíça, Não, deve ser Alemanha, africano, não faço ideia. Londres. É que também vê-se mal a bandeira. Pois é, já Luxemburgo consigo é ver. esta, estás a ver? Da Lili. Ah, Esta é Luxemburgo. ok. Pois é, não sabia. Eu sei algumas, mas. Não tem Portugal não tem ninguém do Brasil hoje? Cadê meu povo? Tô me sentindo expatriada, assim. Suíça, bem, a Suíça é aquela que é mesmo de caras. Ah, essa. Não tem jeito. Suíça e o Japão, não há como enganar. Não. Ó, gente, cadê meu povo do Brasil? Tem Alguém do gente Brasil, do Brasil, ninguém. mas a Ah, dormir. São Paulo. Tch, 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 tch. De vermelho, ok. O que é que aconteceu ao meu olho? Ah, é para isto. Bem, logo se vê. A última coisa que eu fiz antes de me deitar foi uma live também. Eu, por acaso, vi começar a live e falei assim, não, hoje eu vou ter que deixar o Edu sozinho porque eu vou mesmo dormir. Fizeste bem, eu também gostava. Também curtia muito ter ido. Tive que optar pela minha sanidade mental, que era dormir. Acho que fizeste muito bem. Ó, gente, a gente vai ter uma transformação aqui na nossa live. Porque tem muita gente falando pra gente que a partir das 1h15 começa a sair, porque tem que trabalhar e cuidar da vida. Das 6 e Então um a gente, quarto, 6h20, né? exatamente, a gente vai fazer a nossa live assim mais compacta e acabar por volta da 1h15, 20, para vocês poderem ir para a vida de vocês e não deixarem o assunto a meio. Para não atrasar, né? Exatamente. Então a gente vai resumir para ninguém ficar com a conversa assim, sem acabar. Bom dia, França. Tá, só que isto aqui é um problema rápido. Já está. Então, gente, o que é que a gente vai falar hoje? Não sabemos bem, né? Até porque é muito. Faz parte deste café. Lembrando que este café é só para fazer companhia. No fundo É é para mesmo isto fazer. que a gente quer. A gente só quer vir para um café com vocês, tá? Eu por acaso eu sempre falo umas palavrinhas antes de Olha, começar, pá, porque eu tenho já uma falo. amiga minha aqui, que ela, de longe ela acordava para ver isto. Deve estar a dar de mamar. Ana, um beijinho para ti e para o Rodri, hein? Nossa. Aliás, isso é uma coisa bem intensa mesmo, acordar para dar de mamar. Eu, por acaso, não tive esse problema que foi sempre biberon e meu marido é que levantava, por isso. Sim, mas a Ana tem uma grande sorte. Tem um marido espetacular que faz tudo. Faz tudo, 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 tudo. Ela quase nada. Dá-me a ideia que se ele tivesse as mamas, dava ele também o leite e depois ela vai me matar. Se estiver a ver ainda isto, E vai me matar. isso devia ser implementado, né? Por acaso, eu também tive sorte. Meu marido é que levantava, dava o biberon e pronto, mas passou-se. Ah, eu fiz isso também fiz isso. Gente, tenho aqui duas coisas para falar hoje. Aqui em Portugal são 6 horas. 6h05, exato. Querem falar sobre compulsão ou sobre estilo de alimentação PE, que foi a minha live ontem. O que é que vocês preferem? Qual a Digam lá aí nos diferença entre low comentários. carb e cetogênico? Mas não pode ser nada muito pesado, meu Não amor. era, não era, eu não disse nenhuma dessas hipóteses, Sandrine. Mas não. A gente pergunta, vocês querem banana ou arroz? E vocês dizem que era uva. Pode ser Uva. assim. A Uva gente tem... passa. Uva É passa, ainda por coisa cima. assunto leve, gente. Assunto que a gente possa orientar vocês durante o dia e não sei o quê, né?
Não, a gente Então pode vá. falar sobre o compulsão, podemos falar sobre Então, olha, amanhã falamos sobre a diferença entre a low carb e a cetogénica, tá? A diferença. Eu prometo que eu não vou tentar dizer que a low carb é melhor, nem o Edu vai tentar dizer que a cetogênica é melhor, tá bom? A gente promete esse tipo de coisa. Compulsão, bem, acho que ganha a compulsão mesmo, não é? Exatamente. Aliás, é um assunto muito, muito. Eu às vezes nem sei quando a pessoa fala pra mim que não consegue se controlar, que não consegue. Eu nem sei se a pessoa já colocou na cabeça que tem compulsão ou se ela acha que ela tem mesmo que comer porque tem que, ela acredita que ela tá compulsiva. Às vezes eu fico mesmo na dúvida. Não, sabes que isto depois a gente tem que ir assim um pouquinho já mais dentro da ciência às vezes para entender as coisas. É que a compulsão é algo, é fisiológico mesmo, é Exatamente. fisiológico. O próprio cérebro da pessoa vai sabotar aquelas escolhas, vai sabotar aquela capacidade de se manter focado, aquela capacidade de se manter disciplinado no estilo de alimentação, no estilo de alimentação saudável. O que é que acontece? Não é nenhum dos dois. Gente, é assim, compulsão alimentar. Vamos começar pelo básico. Primeiro, eu gosto que a compulsão alimentar, não a compulsão, mas que a pessoa que tem compulsão alimentar comece por fazer uma coisa muito fácil, que é ter primeiro a consciência, ok, do que é que um alimento representa para a saúde dela. Então começar por entender que quando come uma carne, uns ovos, um peixe, aquele alimento tem um impacto X, né, na saúde. Quando come o bolo, a massa, as batatas, aquilo tudo, tem um impacto Y. Ok? Eu gosto que a pessoa da compulsão comece primeiro por entender isto. Porquê? Porque no nosso cérebro, ok, o nosso cérebro é muito de tentar sobreviver. E tanto todo o nosso corpo tenta sempre sobreviver a todo o instante. Então, se vocês já estão há 30 ou 40, 50 anos, o que for, com compulsão, e ainda cá andam, o nosso cérebro vai entender que nós estamos seguros desta forma, mesmo que a gente não esteja. Porquê? Porque a gente começa a sabotar-nos a nós mesmos. Ok? Como é que isto acontece? Nós temos capacidade de tomada de gestão de apetite, gestão de saciedade, de regular quantidades, regular a compulsão que não deveria de existir sequer, ok? Nós temos essa capacidade. Existe uma coisa chamada leptina, existe a grelina, existe a pestate, existe hipotálamo, existe um montão de coisas, tá? Todos eles no nosso cérebro que são responsáveis por isso. Sempre que nós temos uma alimentação errada, insuficiente em nutrientes, insuficiente em proteínas, insuficiente em saúde, digamos assim, o que é que o nosso cérebro vai achar? O nosso cérebro vai achar que a gente continua a precisar dessa densidade nutricional, ok? O que é que a gente faz quando tem uma densidade, quando temos um corpo que precisa, perdão, que precisa de nutrientes e que vocês não estão a consumir o que deveriam? O nosso corpo vai se autossabotar, ok? E vai tentar ir buscar esses nutrientes. Como é que ele pode fazer isso? Gerando mais fome do que o que deveria, gerando mais apetite do que o que deveria e originando também a chamada compulsão alimentar. Tá, gente? Então, no fundo, a compulsão alimentar pode começar por desnutrição. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, isto é a minha opinião, tá? A Alessandra já dá a dela. Segundo passo, gente. Quando eu comecei por dizer que entender e ter consciência do que é que cada alimento causa dentro de nós, é já pensando em quem tem compulsão. Porquê? Mais uma vez, como é que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro é muito bom para tudo. Mas como com toda a gente, se vocês forem, por exemplo, a França, falar com um francês em português, se ele não souber falar português, vocês podem lhe explicar um tema que for muito bem explicado, que ele não vai entender porra nenhuma, certo? Porquê? Porque não estão a falar na língua dele. O nosso cérebro funciona muito desse estilo também.
Então, nós dizermos só, eu quero acabar com a compulsão alimentar. Isto não representa nada para o nosso cérebro. Nada. Ok? E se a gente for por aí, nós não vamos conseguir acabar com a compulsão alimentar, porque o nosso cérebro não entende essa informação, não entende essa importância. Agora, quando nós criamos a consciência de que um alimento faz bem, que um alimento faz mal, que o nosso estilo de vida está a ser insustentado, que o nosso estilo de vida está a ser nocivo e tóxico para nós, isso o nosso cérebro já consegue entender, ok? E é por aí que eu gosto que comece a compulsão alimentar, a resolução da compulsão alimentar, criando a consciência e focando numa alimentação muito mais eficiente. Terceiro passo, criar também, procurar quais são os gatilhos que desenvolvem essa compulsão alimentar. Tem muita gente, e isto é um pouco triste, que se não é toda a gente, é quase, que desde criança que nós somos recompensados. Se fizermos alguma coisa bem, temos direito a comida. Se tivermos um dia mau, toma aqui um pouquinho de comida que isso que ficas bem. Ou seja, nós tivemos um dia bosta, bora comer não sei o quê que me sabe bem, porque mereço. Gente, nós somos, desde sempre fomos ensinados e fomos habituados a ter a comida como recompensa para tudo. Se corria bem, bora lá comer aqui uma coisa que sabe bem. Se corria mal, vamos comer aqui uma coisa para nos saciarmos, para nos tentarmos abstrair dos problemas da vida. Outra coisa qualquer que aconteça porque sim, vamos comer também. E isto vai entrando cá dentro. Então, o que é que vocês têm que procurar? Qual é que é o ponto de ignição? Qual é que é o trigger point, né? Que faz às vezes vocês desplotarem a compulsão. É um dia mal passado? É uma frustração da vida? É uma discussão com o marido ou com a esposa? Seja o que for, comecem depois a trabalhar nesses pontos. Tentem que, quando acontecer alguma coisa disso, desse estilo, né? Que seja, por exemplo, tiver um dia super cansativo, super exausto, vocês chegam em casa e tal, vai com tudo. Tentem ao máximo encontrar outro ponto de fuga, tá? Encontrem um ponto de fuga na mesma, seja o que for. Vão fazer uma caminhada, vão ver uma televisão, vão jogar no computador, vão fazer o que for, mas tentem ao máximo arranjar outro ponto de fuga. Não é tirar todo o ponto de fuga, porque nós também não funcionamos assim. Não é simplesmente eliminarmos tudo. Não, nós temos que ter outro ponto de fuga. Temos que substituir o ponto de fuga antigo pelo novo. Agora, qual é o ponto de fuga para vocês? Não sei. Ok? Isso já vai ter que ser algo que vocês vão ter que experimentar por vocês mesmos. Pode ser outra comida mais saudável? Bacana. Pode ser o desporto? Bacana. Pode ser ver televisão, jogar um pouco no smartphone? Bacana. Está tudo ótimo. Está todo, qualquer um deles que funcione para vocês, está ótimo. Está bem, gente? Tenta isso. Outra dica que eu queria passar, que era, que era o quê? Não sei. Fala aí um pouquinho, Alexandra, que eu, entretanto, vai-me dando a tua opinião, que entretanto depois eu lembro. Eu costumo dizer assim para as minhas meninas e para principalmente para aquelas que entram nos grupos e tal, que elas falam que tem compulsão, que chega no fim do dia, principalmente tem aí gente dizendo que o fim do dia é pior. E eu acho que tudo realmente tem a ver com aquilo que a gente come durante o dia, tirando o fator emocional, que esse é muito importante também. Elas me perguntam muito, Ale, como é que você chega no fim do dia e não tem vontade de cair matando no armário e comer um monte de porcaria? Porque aquilo que eu como me dá saciedade para não ter vontade de sair matando e comendo tudo que aparece pela frente. Isso é tão simples, aquilo que o Edu falou. Aquilo que a gente come vai influenciar muito naquilo que a gente vai querer comer ou não quando tiver uma tristeza ou essas coisas todas. Por que eu não tenho compulsão? Por que eu não tenho vontade de comer outras coisas? Se vocês olharem bem meus pratos de almoço e de jantar, eles não... Porque assim, geralmente as pessoas nos planos alimentares que falam muito, 50 gramas de não sei o que, 20 gramas de não sei o que. O que acontece com esse tipo de pessoa que tem que pesar alimentos e comer às vezes coisa até que nem quer, ou coisa que queria comer e não pode? O que acontece com esse tipo de pessoa? Quando chega, passar 2, 3 dias que está pesando alimento e restringindo aquilo, vai acabar querendo comer tudo e mais alguma coisa. Porque provado é que a gente não pode, por exemplo, vamos supor, hoje na hora do almoço tô com vontade de comer, tô com fome, quero comer salmão. Mas no meu plano tá escrito que eu tenho que comer 20 gramas de salmão, mas eu tô com fome.
né? Mas tem 20 gramas de salmão. Eu vou comer as 20 gramas de salmão. Quando for à noite, eu já tô ganindo, porque aquelas 20 gramas de salmão me deixaram completamente com fome. Eu queria comer mais salmão. Estamos falando de comida de verdade. Isso, com o passar do tempo, leva com que a pessoa que restringiu muito não consiga mais continuar restringindo. Vem compulsão. Isso aliado com problemas de... Enfim, os problemas da vida fazem com que a pessoa não consiga se controlar e vai comer mesmo. Primeira coisa, não ter em casa aquilo que vai te levar, você vai poder abrir a gaveta e comer chocolate. Se você tiver em casa, Era essa que eu queria dizer, que me estava a esquecer, exatamente. exatamente, se você estiver em casa, no primeiro momento de fraqueza, Fraqueza. de tristeza, de sensação de... Enfim, cada um tem os seus momentos, os seus gatilhos, né? Aquele momento mais triste, aquele momento que você se sente fraca, aquele momento que você se sente sozinha, você vai abrir a gaveta e vai comer o que tiver lá. Se você não tiver, você vai ter que buscar outras coisas para puxar a tua imaginação. Eu aconselho que nunca seja na cozinha, que seja outros lugares. Tipo,